Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema Auxílio do Invisível e recebemos nosso convidado, Márcio Festugato. Seja bem-vindo, Márcio. Olá, caríssimo Vanderlei. É novamente uma grande satisfação e privilégio estar participando contigo nessa roda de conversa das palavras consoladoras. Obrigado, Márcio. Vamos iniciar, então, uma primeira pergunta aqui. O que é o auxílio do invisível? Então, segundo o Espiritismo, o auxílio do invisível é a assistência espiritual que os espíritos superiores oferecem a nós, os encarnados, mas também aos próprios espíritos desencarnados que estão em sofrimento. Esses espíritos superiores são os nossos protetores, ou mentores, ou anjos da guarda, conforme as demais tradições religiosas. Não são ainda espíritos puros, mas apresentam qualidades morais, virtudes e sentimentos de amor muito mais elevadas que as nossas, além de um maior conhecimento e compreensão da profundidade das leis divinas. Cada um de nós tem o seu mentor espiritual que vem nos acompanhando há muitas encarnações. Por ser um espírito mais sábio, ele é capaz de guiar os nossos caminhos na senda do bem. A sua intervenção sobre nós é como a relação de um pai para com o filho, levantando o nosso ânimo nas provas da vida e nos consolando nas aflições. O nosso mentor espiritual direciona os nossos passos através de conselhos, mas cabe a cada um de nós a decisão de segui-los ou não. Perfeito. E de que forma os nossos mentores espirituais fazem esse auxílio sobre nós? Então, essa ajuda pode se dar de várias formas, mas sempre conforme a lei de sintonia, a lei do merecimento e da necessidade que a pessoa está precisando naquele momento. A forma mais frequente é a inspiração ou intuição. Os espíritos benfeitores nos inspiram ideias, nos inspiram sentimentos e decisões corretas, que vão suavizar as nossas dificuldades ou evitar os nossos erros. O problema é que, na maioria das vezes, não os escutamos, porque não temos ainda ouvidos de ouvir, como Jesus muito bem nos disse, quando falou o seguinte: ouça quem tem ouvidos de ouvir. E nós ainda temos ouvido meio tapados, né? Outro tipo de ação é a proteção. O chamado anjo da guarda, ou espírito protetor, de cada pessoa, vela por essa pessoa, amparando-a nos perigos e advertindo-a nas situações arriscadas. Mas eles não tiram o livre-arbítrio das nossas decisões. Eles tentam nos intuir os pensamentos. As ideias que nós estamos elaborando para fazermos isso ou aquilo que as nossas paixões desejam, eles nos ajudam para não cometermos aquilo que nos traria mais dores e sofrimentos. Por exemplo, um crime, o suicídio, etc. Mas, quando não os escutamos e fazíamos o que não devíamos ter feito, os nossos mentores vão ser o nosso socorro nas provas e nas dores, nas doenças e nas aflições. São esses espíritos amigos que nos envolvem com as suas vibrações de paz, de amor, de coragem, nos transmitindo energias de força e bom ânimo. Muito frequentemente são o nosso apoio quando desejamos fazer trabalhos no bem. Durante as atividades de caridade, de oração ou do evangelho no lar, o plano espiritual superior participa conosco, potencializando os efeitos do bem. Toda vez que desejamos fazer o bem, receberemos o estímulo amoroso para seguirmos em frente. E quando realizamos a tarefa do bem, recebemos muito mais potencializadas as energias que gastamos nessa ação de fazer o bem. E quais são as condições para recebermos esse auxílio? Bom,
Primeiro, afinidade moral. Quanto mais a pessoa busca ser boa, fazer o bem, mais se aproxima e se conecta com os bons espíritos. Significa que quanto mais nos esforçamos para desenvolvermos as nossas virtudes, as qualidades nobres, mais nos conectamos com os nossos mentores. A nossa ligação com eles é através do pensamento. Portanto, os bons pensamentos, as ideações de amor, de respeito, de bondade, de indulgência, de paciência, de compreensão, de perdão para com as outras pessoas, nos ligam mais intensamente com o nosso mentor espiritual. Por isso que Paulo de Tarso, Jesus e todos os espíritos superiores colocam a caridade como a mais importante das virtudes. E depois, a prece sincera. A oração é o canal que nos liga com o socorro imediato do plano invisível. Quando oramos com sentimento, com convicção, emitimos uma onda elevada que segue em sentido vertical, ao alto, sendo captada pelos espíritos superiores, que no mesmo instante nos enviam ajuda. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, ore pelos vossos inimigos, ore por aqueles que vos querem o mal. Mas, para isso, nós precisamos o esforço, o nosso esforço de fazermos. O auxílio não dispensa a responsabilidade. Os espíritos nos ajudam, mas não substituem as tarefas ou as provas que pedimos. Em resumo, o auxílio do invisível, segundo a orientação do Espiritismo, é real, constante e proporcional ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. O auxílio do invisível é a bondade e a misericórdia do nosso Pai Celestial para que seus filhos consigam evoluir com mais segurança e rapidez. Muito bom, Márcio. Agradecemos a contribuição do Márcio Festugato e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.